muito difícil, porque envolve assim uma multidão de sentimentos, né? Então, assim, você falar de uma coisa que quem está de fora talvez não entenda o que passa na cabeça de um suicida. Minha mãe, por exemplo, ela presenciou todos os casos onde aconteceram que eu tentei me matar, né? Não na hora, óbvio, porque senão ela ia impedir, mas ela participou do meu resgate, por exemplo, né? As pessoas, elas me julgam pelo que eu sou, elas me odeiam pelo que eu sou, elas querem me agredir pelo que eu sou, que é uma coisa que eu não posso mudar. E por que eu vou aturar isso? Por que eu vou ficar aqui recebendo isso? Qual o sentido de ficar aqui recebendo isso? Para mim não é e nunca foi difícil falar sobre suicídio, porque uma das primeiras decisões que eu tomei é que eu ia falar abertamente disso. Eu não tinha como perder o meu pai e ter que inventar uma história para outras pessoas de por que ele tinha morrido. Bom, suicídio sempre foi uma notícia complicada. Suicídio não se publica. Uma vez numa loja de chocolate, com meus filhos, uma das atendentes, frequenta há anos, perguntou da outra, que nunca mais apareceu, está estudando. Aí eu falei, ela morreu. Oh, então morreu e tal, etc. Ah, mas o que morreu? Aí eu falei, ela se suicidou. Bum! Ficou um silêncio na loja. Vamos entrar? Sou pai de 3 filhos e a minha filha mais velha, Arielle, já se foi, vítima de suicídio. Há 3 anos, 3 semanas e meia, resolveu nos deixar, uma quinta-feira, no final da tarde. Tinha almoçado com ela e deixei umas 3h30 da tarde em casa e no final do dia estava combinado, perto das 7 horas, de eu passar lá para pegá-la e os meus outros 2 filhos para irmos lanchar numa lanchonete ali perto, como de hábito. A irmã do meio, ela chegou 10 minutos antes, já se deparou com a situação e eu, ao chegar, coincidiu que o meu filho também estava chegando da van que traz ele da escola. E aí, isso foi às 6h50. Tentamos reanimar, chamamos os vizinhos para ajudar nas manobras, mas ela já estava morta. Nunca deu sinal de nada, ela não tinha nem sinal de depressão. Na verdade, as perguntas e a conversa no almoço era de como ia ser o fim de semana, né? Hoje eu entendo que acho que ela queria despistar qualquer suspeita. Ela perguntou de tirar a carteira de motorista, perguntou como ia ser o fim de semana e combinamos de nos encontrar no final do dia. Ela fazia as minhas certidões como oficial de justiça na internet, eu não tenho prática de internet. Ela fazia a parte tecnológica e eu fazia no corpo do mandado. E conversamos também sobre isso. Enfim, foi um dia como o outro. A única diferença é que almoçamos juntos, né? Foi o último almoço dela. Tinha formado colegial recentemente e estava fazendo vestibular. Inclusive o resultado de uma delas, ela se classificou, mas foi depois que ela morreu. Ela ia seguir a minha carreira de oficial de justiça, ia fazer direito. Meus 3 filhos têm quadros, né? Agora eles não pintam mais, mas pintaram. Então aqui estão alguns que são os da Arielle, né? Um sinal relevante foi em dezembro, quando ela disse que não ia mais frequentar a nossa religião. Nós somos cristãos gnósticos. Ela colocava uns argumentos que
Não me pareceu algo tão, assim, que justificasse. Ela falava que achava que a nossa religião devia ser como no passado, que nas cavernas. E que... Eu falei, mas filha, nós vivemos em cidade. E, enfim, é uma coisa muito estranha. E o fato é que eu abracei no final, eu falei, olha filha, seja feliz, você decide o que quer da sua vida, né? Quando meu pai morreu, eu morava em Londres havia 1 ano. E um dia eu estava em casa, na sala, o telefone tocou, a minha ex-mulher atendeu e eu ouvi ela falando assim: oi pai, sim, ele está aqui. Ah tá, pera um pouquinho. Aí ela saiu da sala. E aí deu um tempo, quando ela voltou, eu tinha achado aquilo muito estranho, ela olhou para mim e falou: aconteceu uma coisa muito ruim. E na hora eu falei meu pai, mas eu falei meu pai esperando que ele estivesse no hospital, que ele tivesse tido um ataque do coração, que tivesse alguma coisa assim. E ela falou: seu pai morreu. Eu liguei de novo, aí eu falei com a minha irmã, e aí a minha irmã chorando falou: por que ele fez isso? Eu falei: isso o quê? Ela falou: você não sabe? Ele se matou. No dia seguinte peguei o avião, voei para o Brasil, um voo diurno, e daí fui direto do aeroporto para o velório, lá no Araçá. A gente não estava talvez desinformado dessa possibilidade, mas isso não te prepara para nada, principalmente porque a gente achou que ele jamais ia fazer isso. Que ele podia falar isso, mas que ele jamais teria a coragem, a gente falava na época, de fazer isso, até porque ele estava muito deprimido, né? Então a gente falava, mas falava: não, isso não vai acontecer, ele não vai fazer isso. Mas ele fez. A minha primeira tentativa de suicídio foi, se eu não me engano, com 15 anos. O meu pai, ele é alcoolista, então ele tem também mania de suicídio. Ainda não foi identificado um gene relacionado ao suicídio. Se tem uma família com muito suicídio, precisaria ter o mesmo cuidado que uma família que tem diabetes a família inteira. A família que tem pressão alta a vida inteira. Alguém passou por um estresse muito grande ou mudou o comportamento, vai no psiquiatra. Isso é você tomar uma atitude preventiva. Os números que a Organização Mundial de Saúde nos apresenta em 2012 é que houve um aumento de mais de 10% na taxa de crescimento do suicídio. Nós tivemos quase 2.000 mortes no Brasil nesse período, o que representa mais de 30 mortes por dia, o que é um número assustador. Agora, o que chama mais atenção é que o Brasil é o 8º país em número absoluto, o que representa uma perda grande, e é o primeiro na América Latina. Nós temos números mais assustadores na violência, no homicídio, mas os nossos números de suicídios é bastante preocupante se nós pensarmos que é algo que nós podemos evitar, é uma morte evitável. Se identificado, tratado, nós não vamos perder tantas pessoas como temos perdido. Bom, é difícil falar sobre suicídio porque há toda uma mitologia social em torno dos suicídios. Coisa que não passa com homicídios, coisa que não passa com outro tipo de violência. Qual é o temor, inclusive jornalístico? Também os jornais, em geral, não trabalham muito com o tema do suicídio. O tabu da cobertura da imprensa é mundial. No mundo inteiro existe um silêncio sobre, é um pacto silencioso que a mídia tem de não cobrir o suicídio, mas tem mudado muito. O fato de ter sido criado o Setembro Amarelo, o ano passado, por exemplo, no Brasil, eu nunca vi tanta cobertura sobre o suicídio, cobertura muito bem feita, matérias muito bem elaboradas e adequadas para a cobertura do suicídio. Mas com a criação do Dia Mundial também de combate ao suicídio, tem mudado um pouco essa cobertura no mundo inteiro. O suicídio entrou bastante na minha agenda porque eu peguei os pioneiros
entre os homens-bomba no Oriente Médio. Ou eles iam num caminhão cheio de bombas e se matavam no acampamento do exército americano, por exemplo, ou nos acampamentos franceses. Há ainda hoje uma convenção não escrita, que ninguém sabe como foi feita, quando, por quem. Mas é mais um acordo de cavalheiros. Mas, claro, sendo um suicídio de um desconhecido, evita-se a dor da família, evita-se divulgar algo que, na verdade, pertence a uma intimidade. Agora, no Manual da Folha, vem lá dito que não se pode omitir o suicídio quando for a causa de uma morte. Não se omite. O Estadão não tem nenhuma referência a suicídio em seu manual de redação. O Dia de Todos é o mais enfático. Não publicamos suicídio. Um suicídio de Getúlio Vargas não se deixa de publicar. Eu tenho um problema porque minha mãe se matou. Mas ela pertencia a um mundo que não é o das artes, dos espetáculos. Ela não era famosa. Ela era uma pessoa que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, mas deixou toda a família por lá, morta nos campos de concentração nazistas. Ela sofria, ela vivia deprimida. Então, eu me regozijo porque nada foi publicado, e também não tinha que ser publicado. Porque a dor, a miséria aumentariam muito mais. O que existe, de novo, nesse campo é umas regras divulgadas pela ONU. Não é a censura ao suicídio, é o comedimento na publicação do suicídio. Eu fui uma das revisoras do último documento da Organização Mundial da Saúde em relação ao suicídio. E lá eles falam que é muito importante poder falar sobre o suicídio, que isso vai diminuir índices desde que sejam tomadas alguns cuidados. Acho que tem melhorado muito a cobertura, mas a gente via muito matérias tratando do método com muitos detalhes. Então, como é que a pessoa se matou, o que é que ele fez. Então, não tratar diretamente do método para não estimular isso aí, para não divulgar também os métodos de suicídio. Não mostrar a foto do local, o método utilizado, não mostrar a foto da pessoa que se matou, principalmente a foto dela morta, claro, porque infelizmente a gente pega ainda muito isso e hoje a gente pega muitos vídeos no YouTube com suicídios. Não dá uma relação causa e efeito, por exemplo, se matou porque saiu do emprego, se matou porque terminou o relacionamento, porque a gente sabe que o suicídio é muito maior do que só uma causa. Sempre mostrar e sempre falar sobre quais os sintomas e sinais que a gente observa e aonde procurar ajuda. Também não colocar culpados, então foi por culpa de fulano, foi por culpa da família. Mas a gente sente a culpa quando a gente menos espera. A gente fica elucubrando essa culpa. E aí as pessoas não ajudam muito, porque elas fazem julgamentos, não só dos que ficam, mas também do suicida. Que o suicida vai para o Vale dos Suicidas, que o suicida ele não teve pena do sofrimento que a mãe e o pai ia ter. Eu ouvi isso, meu Deus, será que ela não imaginou o sofrimento que você ia ter e a mãe? Então essa coisa de se sentir responsável, ela já existe e vai perseguir até o fim da existência. Por conta disso é que o luto nunca acaba. Isso é o problema do suicida. Ele deixa as pessoas que ficam vivas com um enorme fardo. Até você se desfazer disso, até você compreender que ela era uma suicida, ela se mataria, fosse o que fosse. Ele havia falado que a vida dele não estava mais legal, não tinha mais sentido, ele tinha 73 anos, ele tinha
perdido todo o dinheiro dele. Ele se matou pouco depois de pagar o último aluguel. Ele falava que ele não queria ser dependente de ninguém, que ele não queria que outras pessoas pagassem coisas para ele e que ele não tinha mais nenhuma oportunidade por estar idoso, por ter essa idade, que então não faria mais muito sentido continuar vivo. Era esse tipo de coisa que ele falava. Eu recebi a notícia, né, teve essa coisa do primeiro contato, saber que ele tinha morrido, depois o outro de que ele tinha se suicidado, e alguma hora entre receber essas duas notícias, não sei direito, eu peguei minha câmera, coloquei um filme preto e branco e comecei a fazer algumas fotos na minha casa. Peguei o avião no dia seguinte, vim para São Paulo, fui direto para o velório, encontrei todas as pessoas que eu não via há um ano lá, minha família, tudo isso. Depois de algumas horas as pessoas foram embora, fiquei só eu e minha irmã mais velha no velório, e daí eu resolvi entrar sozinho na sala que meu pai estava, fechei a porta e fiz alguns retratos dele, alguns últimos retratos do meu pai no caixão. E ao desmontar o apartamento, eu tive um desejo de fotografar todas as coisas que ele possuía. Mas tudo, assim, eu falei, vou fotografar tudo, vou fotografar cada folha de papel, cada clipe, cada não sei o quê. E aí 2 semanas depois, eu resolvi experimentar umas roupas dele, que a gente tinha posto todas as roupas num saco levado para casa de uma amiga da minha mãe, para ficar com algumas coisas. E ao colocar uma camisa, eu senti que a camisa tinha o perfume dele. E além do perfume, tinha uns fios de cabelo. E ao sentir o perfume, que era o perfume que ele usou a vida toda, aquilo me deu um clique e eu falei, eu vou me fotografar usando as roupas dele. É a única forma que eu tenho de estar perto fisicamente do meu pai, de alguma forma ainda, de tocar nele. São 52 fotos onde eu coloquei tudo, desde calça, sapato, meia, cueca, camisa, camiseta, o colar dele, o relógio, os óculos, e foi meio um processo, assim, eu tirei essas fotos sempre na mesma posição, né, contra um fundo cinza, com os olhos fechados, né, e eu usei uma luz que faz uma espécie de halo ao redor, assim, foram uma série de decisões inconscientes que eu tomei, e depois acabaram criando um trabalho meu, chama As Roupas do Meu Pai. Eu cheguei a ver o trabalho do André, me mandaram umas fotos, ele com as roupas do pai. Eu achei um trabalho magnífico. Acho que um trabalho que ajuda a ressignificar o luto, né? a passar pelo luto. E achei que é uma forma muito bonita da gente poder falar do assunto e da falta que a pessoa faz. Porque a gente trabalha muito para que a forma como ela morreu não seja mais importante do que a forma que ela viveu. E aí ele mostra isso de uma forma muito bonita. Por muito tempo, essas fotos do velório, mas essas fotos das roupas, essas fotos cabides, não foram um trabalho meu de artista. Foi uma coisa que eu fiz, que eu precisei fazer e ficaram guardadas, até que anos depois eu comecei a mostrar para algumas pessoas e as pessoas viram uma certa potência artística nesse gesto, nessa despedida, e aí eu acabei transformando isso em algumas obras minhas, assim, que eu exponho, fiz um livro, né? Desse edifício, ao lado, caem muitas pessoas, mas não sei se é suicídio. A morte é um tabu na nossa sociedade. Isso fica evidente por uma série de transformações que houve no tratamento da morte ao longo dos séculos. Então a morte nunca foi tratada culturalmente como ela é tratada hoje. A morte foi hospitalizada, ela foi silenciada e a população pouquíssimas vezes tem contato direto com a morte. Por exemplo, os velórios não são mais em casa. Rapidamente as pessoas são enterradas hoje em dia em menos de 24 horas, né? E o próprio luto foi encurtado, tanto nos trajes como falar sobre a pessoa que morreu, né? Se uma pessoa passa de um mês falando da pessoa que perdeu, já é tido como patologia, depressão e tal.
O suicídio ele acontece sem hora, dia marcado e fora de um hospital, que é o lugar predominantemente da morte na nossa cultura. Ele acontece por escolha da pessoa e a pessoa escolhe a forma como vai morrer. Então ele vai de uma certa forma transgredindo uma série de restrições que existiam em torno da morte. E ele traz a morte de volta para o cenário cultural. A morte que estava lá no hospital, distante, afastada, ela pelo suicídio é recolocada na cultura. Un fenómeno en 1774, há 200 anos atrás, Goethe, o autor alemão, publica um romance que se chamou Sofrimento do Jovem Werther. O jovem Werther, pelo romance do Goethe, né, ele estava apaixonado e ao se ver recusado por sua amada, ele fica decepcionado e com isso ele tenta contra a própria vida. Segundo a imprensa do período, esse suicídio, relatado por Goethe, originou uma onda de suicídios na Alemanha. Houve uma repercussão ali na região, toda documentada, e várias outras documentações posteriores vieram confirmar de que houve um aumento do modo como ele tirou a própria vida. A gente pega situações de contágio, muitas vezes a hora que a pessoa está na ambivalência, que a gente chama. Ela ainda não decidiu o que ela vai fazer, mas aí ela tem esse estímulo muito grande. Quanto maior a identificação que ela tiver com aquela pessoa que se matou, maior o risco que ela se encontra. Porque ela vê como a saída que eu preciso tomar para também sair desse sofrimento. A gente tem que pensar o que seria exatamente o contágio. A ideia de contágio, ela vem da epidemiologia das doenças infectocontagiosas. A questão da dengue, a pessoa, qualquer profissional da área de saúde coletiva vai falar, não, é água parada. Não adianta passar repelente, não adianta queimar o mosquitinho com a raquete. Então, o que é a água parada no suicídio? São as relações estruturais que a gente tem. Então, se a gente quer resolver o problema, é aqui, não é matando o mosquito, a raquetada, passando repelente. Então, assim, essa tentativa de evitar o contágio é como se a gente tentasse evitar que existisse, se isolar, vou ficar numa bolha onde não entra o Aedes. E não adianta, não tem essa bolha. A gente tem só uma prova disso, que é quando a Marilyn Monroe se matou. O caso dela foi simbólico e foi assustador, porque no primeiro mês depois do suicídio dela, outras 179 pessoas se mataram acima da média normal de suicídios. Atribui-se o acréscimo a Marilyn, ao efeito contagiante de uma atriz poderosíssima, né, que se mata. Vou dar exemplo no Japão. Todo mundo sabe que um dia depois do vestibular tem uma onda de suicídio de adolescentes. O que eles fazem? Eles põem a polícia na rua. Antes eles fizeram aqueles paredões nas pontes, né, tapumes, para impedir. Agora eles colocam a polícia na rua e pedem para os pais trancarem os adolescentes em casa. Então o problema é a relação rígida, de exagero, de competição, que massacra os adolescentes. E os impedimentos que acontecem podem resolver naquele dia, entendeu? Mas o problema estrutural continua. Em Japão existe mais suicídio que homicídio. Em Brasil é exatamente o contrário. Existe muito, pero não pouco, muito mais homicídios que suicídios. Pero marca uma característica nacional. Em situação de crise, o japonês se mata e o brasileiro mata o próximo. Quando teve aquela onda de suicídios em série que aconteceu naquelas indústrias da China, aquilo estava absolutamente ligado ao trabalho, porque as pessoas ficavam 24 horas trabalhando, elas não saíam das esteiras de trabalho, né, de manufatura. Como pode alguém ficar trabalhando 24 horas de fralda, porque não pode levantar para ir no banheiro? Porque é essa a situação. Como melhorar isso é tirar desse trabalho aviltante, desumano, ter outras condições de trabalho. Assim como a morte é um tabu ainda muito grande na nossa sociedade, o suicídio ainda vai ser um tabu acima da morte. Porque as pessoas confundem muito, elas acham que suicídio tem relação com coragem, com fraqueza. E não, a gente precisa ver suicídio como resultado
de uma série de fatores e de doenças, sim, como por exemplo a depressão, que levam a esse ato. A morte da minha filha, um laudo está constando apenas como sufocamento. Não entra em detalhes para se dizer que ali foi por suicídio. Então, com certeza não deve ter ido para nenhuma estatística. Eu já ouvi relatos de pessoas falando que no atestado de óbito do irmão, da irmã, do pai, da mãe, não consta suicídio. Então, o que acontece com o nosso sistema de notificação que a gente não consegue ter uma estatística correta? Enquanto a gente não souber os números corretos e as pessoas saberem desses números, as coisas não vão mudar. Porque a hora que as pessoas ficam sabendo, poxa, um suicídio a cada 45 minutos no país, aí as coisas podem ser um pouco diferentes. As populações mais vulneráveis ao suicídio são uma incógnita, em geral, porque temos pouca informação nas certidões de óbito. A certidão de óbito traz um leque de informações muito limitado. Sexo, idade, se foi suicídio, homicídio, morte por causas naturais, etc. Nível educacional do indivíduo, mais nada. Para a gente pensar, né, o porquê da negligência nos atestados de óbitos, pensar que a palavra suicídio não consta na categorias diagnóstico. O que consta é morte por causa externa, e essa causa externa eu mesmo me feri, seja por vários meios. Há algumas pesquisas em alguns hospitais onde entra um ferido, uma pessoa ferida que se autoferiu tentando se suicidar, e alguns, mas são estudos de casos que têm pouca capacidade inferencial para o universo dos suicídios que temos em Brasil. Na hora que um médico está preenchendo, muitas vezes a própria família pede para que não coloque. Se tem um seguro saúde, se tem um seguro vida, qualquer coisa, muitas vezes isso é impedido. Outro tanto, e talvez isso tenha sido reportado por outras pessoas, a vergonha do ter a morte por suicídio na família. É como se assim, ninguém fez nada, ninguém impediu, a família é hostilizada, o profissional que estava tratando, seja o psicólogo, o psiquiatra, quem estava tendo contato, professores, amigos, quer dizer, como é que vocês não viram o que estava acontecendo? E muitas vezes, ou não se viu mesmo, ou os sinais não foram tão claros e as pessoas não perceberam o que estava ali acontecendo com aquela pessoa. Eu acho que ela tinha 60, tinha muita vida pela frente. Retrospectivamente, eu depois tive vários insights. O álbum de fotografias que ela me deu era uma despedida. Eu, na hora, achei que ela queria deixar comigo só. Demorou-se no abraço final. Aí o psicanalista me disse, mas você não podia ver? Você não estava no mesmo diapasão? É loucura você pensar que poderia ter percebido. A primeira pergunta que vem à cabeça é: como é que eu não identifiquei os sinais? Como é que eu não vi que ele estava pensando em fazer algo assim? A segunda é a culpa, que é quase inevitável. Como é que eu não enxerguei e o que é que eu posso ter feito para ter inclusive ajudado ele a tomar uma decisão tão drástica? No caso do meu pai, uns 8 meses antes dele morrer, ele me chamou para um almoço e pediu meus documentos. Ele disse: eu queria abrir uma conta conjunta com você. E aí depois, no futuro, eu estudando, eu vi que um dos sinais que as pessoas que já estão decididas a morrer e a se matar dão, que essas pessoas dão, é o planejamento financeiro. Eu faço uma diferenciação porque meu interesse, meu foco de trabalho em geral é a juventude. As taxas de suicídio de 15 a 29 anos de idade são maiores que as taxas de suicídio de gente de maior idade, acima dos 60 ou acima dos 50 anos de idade. Em jovens, Roraima ocupa a primeira posição com 12,9, Mato Grosso do Sul, que é terceiro em geral, tem 12,1, Acre 10,4, Amazonas 9,5, Tocantins 9,1. Na Flórida, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, se você quiser ser um professor da rede pública, você tem que fazer, é obrigatório para ter o certificado, você fazer um curso de identificação de sinais e de prevenção do suicídio em jovens. Então, essa é uma medida muito simples que poderia ser adotada no Brasil para que os professores em sala de aula pudessem identificar esses sinais. Outro dia eu estava numa palestra, eu defendendo essas minhas ideias, de uma pessoa com uma ideia mais clássica. E ele falava que não devia ter grupos de discussão com adolescentes sobre suicídio. Tinha acontecido um suicídio numa escola, a pessoa que estava lá contou. Ele falou que achava que não.
Como não? Eu acho que tem que juntar todo mundo e falar o que aconteceu, por que as pessoas se matam, o que aconteceu aqui, o que vocês sentiram, porque deve ser muito difícil. Se a gente vê que a gente teve um aumento de 33% nas taxas de suicídio nos últimos 10 anos, mostra que alguma coisa precisa ser feita. As pessoas que se suicidaram, 97% delas tinham um transtorno mental no momento do ato. Transtorno é a doença mental que acaba trazendo algum prejuízo no cotidiano, no dia a dia e fazendo com que a pessoa não tenha autonomia de decisões. Alguns podem ser em grau leve, moderado e grave. Geralmente são os moderado para grave que têm mais risco. Dentro do que nós chamamos transtorno está a depressão, o transtorno do pânico, de ansiedade, fobia, a esquizofrenia e também a dependência a drogas, que é transtorno de dependência às drogas, que pode ser o álcool e diversas outras drogas. A lembrança que eu tenho dela é de uma filha muito parecida comigo, no jeito de ser. Ela gostava muito de ler, ela gostava de se trancar no quarto, de ficar só no cantinho dela, como eu. Ela nunca teve nenhum problema psiquiátrico ou psicológico que justificasse algum tipo de acompanhamento. Aos 15 anos eu entrei numa coisa onde eu não conseguia mais sair de casa. Começou não conseguindo acordar cedo para ir para a escola, mas eu não conseguia à tarde, não conseguia à noite. Daí percebi que não era um problema de horário, era um problema de ir para a escola e ter que lidar com as outras pessoas, né? Depois eu cortei os laços com a minha família, com meu irmão, com meu pai, ficou só eu e minha mãe. Eu tinha um quarto, né? E eu fiquei trancado nesse quarto durante 2 anos. Né? Durante 2 anos eu vivi ali dentro, vendo TV, o máximo que tinha, né? Um celularzinho que na época era SMS no máximo também. E eu namorava naquela época então a gente namorava por SMS e tudo. Então nessa época dos 2 anos eu perdi ano letivo, eu perdi minha namorada, eu perdi os meus amigos da escola, né, que se formaram e seguiram seus caminhos, né? Eu perdi tudo. Nessa época eu ainda não falava para minha mãe. Eu falava, por exemplo, eu quero morrer. Mas eu quero morrer é um resumo muito curto do que eu estava sentindo, sabe? Eu estava sentindo coisas profundas, um sentimento de achatamento, um sentimento de derretimento. Isso era muito, muito real. Por exemplo, eu quebrei vários espelhos, porque eu me olhava no espelho e eu não conseguia me enxergar. Ao todo foram 7 tentativas de suicídio. A primeira atitude sempre é ter uma conversa franca. Então, chamar a pessoa para uma conversa sem pressa, uma conversa sem julgamentos e perguntar para ela se está acontecendo alguma coisa e se ela está pensando em cometer o suicídio. Eu falava, eu vou matar com 23 anos, eu vou matar com 25, vou matar com 30, né? Então eu falava isso abertamente, né? Até um dia que eu cheguei para um psiquiatra e falei que eu queria me matar, né? Então ele me recomendou ser internado. Aí eu comecei a prestar atenção e falei, olha, não vou falar isso porque isso é uma palavra perigosa, não vou falar que eu quero me matar para ninguém, porque senão eu vou ser internado, né? Então eu parei de falar sobre isso e comecei a planejar na minha cabeça mesmo, entendeu? Não comentei mais com ninguém, ficou uma coisa isolada. Então uma dica interessante para quem ainda não consegue falar sobre isso, eu escrevia. Todos os meus sentimentos negativos eu escrevia numa coisa. Rabiscava, era visceral mesmo. E falei com a minha mãe. Minha mãe foi a principal, sabe? Falar, mãe, eu não quero mais viver. A senhora me desculpa, mas eu vou embora, tá? Eu sei que eu vou estar fazendo uma coisa muito errada para você, mas eu vou ter que te deixar aqui e você vai ter que se virar, tá? Você vai ter que cuidar do meu enterro, por favor, faça isso, faça aquilo, porque eu sou ateu, então não quero nenhum símbolo religioso por perto, enfim. Né? Dei as dicas para ela de como seria o rito funerário. Minha mãe me olhou com aquela cara abismada, né? Mas ela é mineira, é calma, ela falou, tá, vamos conversar sobre isso. A pessoa com ideação suicida, ela tem uma ambivalência, ela quer viver, mas ela quer morrer. No fundo, ela não quer morrer, ela quer sair da dor do sofrimento. E o ouvir, claro que também, com esse apoio, com essa continência, faz com que a pessoa vá para o lado da vida. Isso é fundamental toda vez que nós estamos frente a uma pessoa com potencial suicida. Acho que falar foi o que mais me libertou.
Em segundo lugar, foi o tratamento psiquiátrico, porque pela primeira vez eu conversei com uma pessoa que já tinha outros pacientes, sabe? E poderia me contar o que estava acontecendo comigo, que eu não estava ficando louco. Porque eu achava que eu estava ficando louco, sabe? Ela falou, não, Rose, você não está ficando louco. Isso é um distúrbio químico que acontece no cérebro. Nós vamos tratar disso. E existem milhares de pessoas que vivem com isso. Você vai viver com isso também, sabe? O seu problema não tem cura, você vai tomar remédio a vida inteira, mas vai ser bem tratado. Se você cuidar e for seguir os passos direitinho, você vai ter uma vida normal. Felizmente, nós temos muitas pessoas que têm transtorno mental e nunca pensaram em suicídio e nunca vão se suicidar. Por quê? Tem os fatores de proteção. Ou são casados, têm uma vida, têm um trabalho, têm valores religiosos, culturais que fazem com que proteja essa pessoa. O que mais machuca é comentários irresponsáveis em redes sociais que as pessoas fazem dos relatos de pessoas deprimidas. As pessoas também, muitas delas, se impacientam com a extensão do luto, a força, o peso e a duração longa do luto pelo suicídio das pessoas. Todas as famílias que eu entrevistei que tiveram alguém que suicidou, as famílias falavam assim para mim, você é a primeira pessoa que fala comigo sobre isso. A vizinhança não fala, as pessoas falam, ele morreu, não pode tocar no assunto, né? A própria área da saúde não sabe como lidar, os profissionais da área da saúde têm muito receio em lidar com as pessoas enlutadas por suicídio, e que é um luto completamente diferente. Dados da Organização Mundial de Saúde, quer dizer, de 10 pessoas que receberam ajuda, 9 que receberam algum tipo de apoio emocional, algum tipo de ajuda, elas estão tocando sua vida normal. CVV, boa tarde. A pessoa não precisa se identificar, aliás, não precisa nem dizer obrigado. Ela usa o serviço pelo tempo que ela achar que ela necessita, o voluntário vai acolher durante todo o período de plantão, se durar 5 minutos, 10 minutos, 40 minutos, vai conversar com ela sobre o que ela deseja falar. E uma coisa importante, todos os contatos são sigilosos. Acho o CVV fundamental, ele é um grande aliado na prevenção do suicídio, faz um trabalho fantástico. Eu uso muito aqui na clínica com os meus pacientes e sempre falo do CVV porque 24 horas por dia, 7 dias por semana, alguém lá para escutar, alguém que precise ser escutado. Existem pessoas que ligam só para dizer boa tarde, para saber que existe o CVV. Existem pessoas que ligam, às vezes, até para agradecer, né? Que quando começou numa época que ela estava em muita dificuldade, às vezes ela liga para agradecer. Às vezes para contar um momento de alegria. De repente o nascimento de um filho ou algo assim, que ela, às vezes a pessoa não teve oportunidade de comunicar. Como que a gente vai enxergar sinais de desejo de morte em alguém se a gente não entra em contato, não vê que a pessoa está batida, que ela não dormiu, não pergunta o que ela está sentindo, o que ela fez, como ela está. E acho que tem a ver com a aceleração da vida que a gente tem, com a dificuldade de relacionamento que a gente criou, né? Com essa necessidade patológica de todo mundo falar que está feliz. Isso é uma coisa arrasadora. Fui criada pela minha mãe, era eu e ela, até os 9 anos. E sempre me disse que eu não tinha família, irmãos, tia, pai, avó, primos, né? Éramos só nós duas. E com 29, que a minha vida deu uma reviravolta. Estava trabalhando num shopping e aí surgiu um rapaz dizendo que era meu irmão. Aí ele contou a história. Na verdade, a minha mãe tinha casado, tido 3 filhos e se separou do meu pai, fugiu do meu pai comigo e deixou ele e minha irmã. Aquilo para mim foi como se estourasse uma bomba na minha cabeça. A princípio foi aquela euforia, né? Nossa, que legal, a minha irmã, a minha filha, né? Assim, mas na prática não foi assim. Existem muita cobrança, né? Muito assim, eles, mas você foi a escolhida para ficar com ela. A gente foi abandonado. Eles tiveram uma infância difícil. Mas ninguém parou para perguntar, e a sua, como foi? Minha adolescência foi envolvida por muita violência doméstica, agressão física, verbal, né?
teve alguns abusos também na minha infância. Eu falei da criação que eu tive, a forma que a minha mãe me tratava, as coisas que ela fazia comigo, as coisas que ela permitia que outras pessoas fizessem, os maus tratos, eu não tive oportunidade de estudar. E aí eu expliquei tudo isso para eles, mas nada adiantou. Eles queriam encontrar a mãe. Era como se eu não existisse. Isso causou um buraco dentro de mim, sabe? Assim, muito. Assim, eu comecei a questionar a minha existência. O que eu estava fazendo aqui? E aí eu cheguei no fundo do poço, porque eu comecei a achar que ninguém precisava de mim. Eu procurei ajuda, sim. Procurei amigas, até os mesmos parentes, a minha mãe, né? Mas sempre a resposta é essa: isso é bobeira, não fica pensando nisso, esquece. Não, olha, isso não vai te levar a nada. Aí a gente começa a ter insônia, né? Que é o pior, o companheiro depressivo, é a insônia. Aí você fica com a sua mente, você conversando com você mesmo é onde te leva à loucura, porque aí você fala, você responde, você imagina mil coisas, né? E é onde vem a ideia do suicídio. Você chega à conclusão que o que você está fazendo aqui? Vai pro lado do outro lado. Quando eu estava internada, eu conversando com a psiquiatra, ela falou que eu tinha que colocar para fora aquilo que me fazia mal. E aí meu marido foi me visitar, que na ocasião era meu namorado, e aí eu tinha me esquecido dele. Ele me levou um cartão de telefone, aí eu liguei para minha filha e aí ela estava chorando muito. Ela tinha 9 anos na ocasião. Ela estava chorando muito, 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 muito e desesperada. Mãe, eu preciso muito de você. Eu preciso muito de você, volta. Eu preciso muito de você. A minha avó, que seria a avó paterna, me disse que eu estou endemoniada igual você. Olá, todo mundo, olha que da hora. Aquilo para mim foi assim, uma injeção, sabe assim? Eu senti que alguém precisava de mim. E que se eu não voltasse, que se eu não resgatasse a Rosimeire dentro de mim, eu iria estar fazendo mal para outras pessoas, aquelas que eu coloquei no mundo, né? Então eu estaria repetindo a história que eu tinha vivido. Talvez de uma forma até pior, porque talvez a minha mãe não tivesse consciência do mal que ela tinha me feito no passado. E eu estava tendo naquele momento consciência de que eu precisava fazer alguma coisa por aquelas meninas que eu coloquei no mundo. Mamãe diva. Bora. Não falo pra você assim, eu não sinto nada. Não, sinto sim. Tem momentos que eu recordo, eu choro, sabe? Tem momentos assim que eu questiono também algumas coisas. Mas aí, bola pra frente. Eu vejo meus filhos ali, eles precisam de mim, vejo meu marido, companheiro, e é isso. Né? Assim, uma superação mesmo. Eu escolhi trabalhar esse tema de prevenção ao suicídio depois da morte do meu pai. Ele morreu em 2005, ele se suicidou e na época eu comecei a pesquisar o assunto no Brasil e vi que tinha quase nada, na verdade, de referência e livros sobre esse tema. Meu pai tinha 68 anos quando se matou. Um dia antes de se matar, por exemplo, ele foi para a casa da minha irmã, num domingo, ele se matou numa segunda de manhã, e ele foi para a casa da minha irmã e passou a tarde lá. E minha irmã sentiu que ele não queria ir embora. Ela me ligou dizendo, olha, eu acho que papai, ela estava chorando muito, assim, eu acho que papai está pensando em se matar. Porque eu tive algumas sinalizações dele hoje, assim, ele estava falando e a boca começava a tremer, como se ele fosse chorar. E aí ela ligou para mim e eu disse, não, desde quando eu chegar, que eu estava fora do país, eu ia chegar naquela semana, e eu disse, olha, quando eu chegar eu converso com ele, mas vamos ficar atentos. Mas não deu tempo, no dia seguinte ele se matou. As pessoas não falam sobre isso, e principalmente para pessoas como eu, que perdem alguém para o suicídio, a gente fica muito isolada, o silêncio é muito grande. Quando alguém morre por qualquer outro tipo de morte, todo mundo pergunta, quer saber como foi, como a família está, mas no momento em que você diz, foi suicídio, as pessoas se calam. Ninguém sabe muito bem como reagir. Eu lembro que quando eu ia procurar as casas era tão engraçado, porque eu não podia ir na rua falando, você sabe onde alguém se matou? Não, eu falava, eu sei que aqui teve um óbito, os endereços eram todos confusos. As pessoas falavam, não, eu ouvi várias vezes essa resposta. Óbito não, tem um cara que se matou. Eu achava tão interessante que é uma dissociação
entre o que é o óbito e entre a pessoa que se matou. Eu acho que na minha família, todos nós, cada um lidou da maneira como pôde. O meu livro, eu acho que acabou ajudando um pouco a família, porque o processo do livro, eu também reentrevistei os familiares. Para o meu processo interno foi muito importante, porque eu consegui enxergar no meu pai, que no caso dele era verdade e não é verdade em todos os casos, mas que ele estava doente, ele tinha depressão, mas ele não fez o tratamento adequadamente. Posso começar? Meu nome é Apolo Pinheiro, eu tenho 28 anos, sou cantor, modelo e ator e sou um homem trans. Moça, sai da sacada. Muitas pessoas têm esse diálogo de que prefere você morto do que você assim. Eu ouvi do seu pai, da sua mãe, que te gerou, que te deu vida, que te cuidou, ouvi que prefere você morto do que você se assumindo. Na adolescência, assim que eu me assumi, eu tive um período muito conturbado com a minha família, que graças a Deus passou, né? Hoje em dia sou muito bem aceito, sou muito amado, mas eu tive um período muito conturbado com a minha família em que eu tive essa tentativa, em que eu tive esses pensamentos, eles eram muito frequentes, porque eu não tinha esse apoio, eu não tinha essa base. Era uma coisa muito confusa para mim, né? Era uma coisa que, se eu não era visto, se eu não era aceito, por que eu estaria ali? Por quê? Qual o sentido que faria eu estar ali? Se eu era rejeitado, se eu era negado. Então não tinha sentido nenhum eu estar ali. Então eu preferia só sumir, só sair dali. E infelizmente é uma coisa que por muitos é visto como querer chamar atenção, como querer isso, querer aquilo. Não é. É simplesmente sair daquele momento, sair daquela dor, sair daquela violência que você está sofrendo, simplesmente sair. Não importa como você vai sair, você quer sair. Na comunidade científica em geral, é que tem um risco aumentado do comportamento suicida na população LGBT. Até a gente pega isso como uns sintomas de risco na adolescência. Então, aquele adolescente que acabou de se descobrir homossexual, é uma fase muito difícil, onde tem um índice aumentado por conta disso. E aí, se a gente pega famílias extremamente religiosas, muito rígidas, que não aceitam a homossexualidade dos filhos, isso pode ser um dos motivos daquele suicídio. Antes de se descobrir trans, a gente se descobre homossexual, a maioria das vezes, né? E eu tive esse período de me assumir homossexual, em que foi muito pesado em questões de família e tudo mais, em que eu tive essa tentativa. Moça, sai da sacada, você é muito nova pra brincar de morrer. Me diz o que que a vida aprontou. A arte, principalmente para quem faz música, né, acaba entrando na nossa música isso, né? Todas as nossas emoções, nossa felicidade, nossa tristeza, tudo entra na música, né? Então eu procuro sempre colocar tanto essa questão da superação na música, a questão de que eu entendo esse sofrimento que essas pessoas passam, de que eu sei o que ela está passando, que é difícil, e que várias pessoas sentem a mesma coisa e que a gente pode superar isso. Moça, ninguém é de ferro, somos programados pra cair. Primeira coisa que eu falaria para alguém que está tentando ou quer ou tem a ideação de se suicidar é ter a absoluta certeza de que qualquer problema que seja, ele é passageiro, né? O suicida, no momento, ele não tem a menor noção de que é passageiro. O suicida, ele é imediato. Tudo que ele sente é imediato. O que eu diria é, espere, respire e pense que isso vai passar. É muito clichê falar isso vai passar, mas vai passar de verdade. Nunca demonstre dó. Depressivo não gosta de dó de ninguém, não precisa de piedade de ninguém. Nunca diga, você está louco. Eu nunca fui louca, sabe? Conversa, dá atenção, escuta. Eu acho que a conversa é sempre uma coisa muito poderosa. Resolvi criar um projeto artístico que se chamou Não Estou Sozinho.
Eu criei um vídeo que se chama Como Você Se Sente. Eu falei que a pergunta que eu queria que eles dissessem era como eles se sentiam a respeito de ter perdido alguém por suicídio. E durante a fala eu só filmei a mão deles. And I was so sure that we were going to spend the rest of our lives together, and it's such a hard thing to wrap your head around, that person is gone. Uma exigência dos comitês de ética na pesquisa do suicídio e outras é que você apresente uma declaração para a pessoa avisando ela dos riscos que ela pode correr. E você tem que dizer para a pessoa, preciso informar a senhora que ao dar essa pesquisa, você está correndo o risco de se sentir mal, se desestabilizar, você deve... Provavelmente você pode pensar em suicídio novamente, eu tenho que alertar tudo isso que pode acontecer. Mesmo assim, a senhora quer falar sobre suicídio? Uma entrevista que ia durar meia hora, dura 2 horas. Teve algumas situações que formavam um verdadeiro círculo em volta e a família inteira começava a relembrar o que tinha acontecido. Virava quase que um momento terapêutico para as pessoas elaborarem. E todo mundo falava, trocava ideias e geralmente as pessoas agradecem e dizem que estão falando daquilo pela primeira vez, porque ninguém nunca quis falar com elas sobre a tentativa de suicídio ou o suicídio do familiar. A última vez que eu me comuniquei com meu pai, na verdade, foi por um e-mail que ele me mandou uma semana antes de morrer. E eu mandei um e-mail para a família com a minha foto dentro de um Rolls Royce top de linha, dizendo: a vida em Londres está muito dura, mas pelo menos eu já consegui comprar um carrinho. E ele me respondeu falando assim: André, não sei se isso é verdade ou não. Se for, parabéns. Se não for, parabéns pelo sonho. O que mais me chamou a atenção, um médico que tentou suicídio com gravidade, porque ele tinha conhecimento dos meios e que mesmo assim conseguimos salvá-lo, foi assistido adequadamente na UTI, depois no hospital, depois em casa. E hoje, na época ele era solteiro, hoje ele é casado, tem 2 filhos lindos, então a gente viu que aquela pessoa que terminaria ali com 20 e poucos anos, hoje está com mais de 47 e está bem, mostrando bastante vigor, vida, mostrando que a vida vale a pena ser vivida.